Oi, gente, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco dos nossos conteúdos de artes cênicas, de teatro, né? Para discutir algumas questões com vocês sobre esse lugar do teatro enquanto lugar de autoconhecimento, né? De construção desse autoconhecimento. Eu trouxe para vocês algumas peças, né? Em alguns vídeos atrás. Peças que falavam um pouco do universo da pessoa idosa, né, das questões da pessoa idosa, de como algumas pessoas encaram essa realidade, né, do universo do idoso, e entendendo que a pessoa idosa ela pode fazer qualquer coisa, né. Muitas pessoas elas tentam limitar a pessoa idosa, tentou limitar a ação da pessoa idosa, né? Tipo, tem gente assim que diz, eu estou muito velho para fazer determinada coisa, e na verdade não necessariamente quer dizer que seja assim, né? Então, e aí é exatamente sobre essas questões é que a gente, por causa dessas questões é que a gente tem trabalhado, tem trazido vídeos para vocês, né? Discutido temas sobre isso, né, sobre a vivência do idoso e a vivência do idoso na área do teatro, que é uma área que inclui muita gente, né, inclui muitas pessoas, inclui idosos, crianças e assim vai, né. Nós estamos tratando de um tema que é um tema pertinente para esse universo, que é o teatro enquanto forma de conhecimento, né? E aí a gente estava falando um pouco sobre o espaço estético como esse lugar, né? Esse lugar de encontro, esse lugar de, como é que eu diria? Na verdade, nos vídeos passados eu falei para vocês um pouco sobre o espaço, né? E aí eu falei para vocês sobre a construção do espaço estético que está relacionado não exatamente às dimensões físicas, né? Eu comecei dizendo para vocês que existia uma dimensão física do espaço e que essa dimensão ela poderia ser medida, né? Ela poderia ser visualizada, ela tinha uma escala, ela tinha proporções, ela tinha volume, texturas. E aí eu falei para vocês que existia uma outra dimensão do espaço que não havia essas medidas tão, como é que eu diria, tão bem delimitadas, né? Tão bem estruturadas, que seria o espaço estético, né? E aí o que eu entendo por espaço estético? Né? O espaço estético é um espaço que estimula a construção de saber, né? A gente acaba instaurando o espaço estético em vários momentos quando a gente está trabalhando com teatro, mesmo no nosso processo educativo, ali em sala de aula, e também no espaço artístico, né? E aí eu acredito que vocês têm apreciado as peças e as peças que eu botei nos outros vídeos, e eu acredito que vocês tenham aprendido com as experiências, né, com aquilo que os outros nessas peças traziam como experiência para a gente, né? E aí o espaço estético como lugar de conhecimento, que acontece tanto lá no teatro como espaço físico, né, o lugar onde a gente vai assistir a peça, quanto na sala de aula, quando a gente instaura aquele espaço ali de construção de conhecimento dentro da arte, certo? Então é um espaço de conhecimento, o espaço estético é um espaço de reconhecimento, né, e que ele proporciona e induz o aprendizado, né? Então a gente pode dizer que o teatro é uma forma de conhecimento e consequentemente de autoconhecimento. A partir dele a gente vai conhecendo vários outros assuntos, vai aprendendo coisas, né? E vai aprendendo sobre nós mesmos, né? Então, o que eu falei para vocês no vídeo anterior, que era sobre aula sobre o espaço, eu falei que eu ia falar sobre as propriedades do espaço, né? E aí a gente tem aqui a primeira propriedade do espaço, que é a plasticidade. A plasticidade está dentro de um contexto artístico, né? Ela se refere, na verdade, a um contexto artístico
nesse processo de produção ali, né? A gente produz algo, né, a partir das nossas vivências, das nossas experiências, e aí a plasticidade se dá nesse processo de construção ali. A gente vai construindo algo que pode ser belo, né, algo que está relacionado à arte, algo que diz respeito a uma construção estética, e aí a plasticidade está dentro desse universo. E aí quando a gente fala de espaço estético, a gente fala de um espaço onde as pessoas que já não estão mais aqui na Terra, que já morreram, elas voltam à vida, né? Onde o passado e o presente se encontram, onde a noção de duração de tempo ela se expande, ela se transforma, né? Então é um lugar onde tudo é possível, onde a ficção se torna pura realidade, ela se torna realidade, né? E a realidade se torna ficção. Então a gente pode dizer que o espaço estético, ele mas ele não existe concretamente, né? Então nele, tudo que a gente tem ali de elemento, por exemplo, uma cadeira furada, ela se transforma em um trono, né? Um pedaço de papelão pode se tornar uma espada, né? E assim sucessivamente. Vários elementos podem se ressignificar, tomar um novo significado, né? E aí ser outra coisa, aquilo que a gente quer que eles sejam, né? Então dentro desse espaço a gente vai construindo imageticamente várias formas, vários outros elementos, e às vezes elementos que não estão presentes, por exemplo, na própria realidade. Então no espaço estético o lugar é fluido, né? Então a primeira propriedade do espaço estético é a plasticidade, porque ela se relaciona com esse processo criativo, né? Ela busca construir algo dentro, artisticamente falando, né? Que tenha algum significado, que tenha alguma potência estética, certo? Então, quando a gente fala de plasticidade, ela vai permitir, né, uma total criatividade daquele sujeito dentro desse espaço estético. E aí a criatividade de vocês, né, em nossos processos artísticos e educativos, né. E aí, quando a gente fala de espaço estético, e nesse ponto da plasticidade, a gente precisa pensar que o espaço estético ele se relaciona com a liberação da memória e da imaginação, né? Dentro desse primeiro ponto que se relaciona à plasticidade do espaço estético, a gente precisa situar que o espaço estético acaba liberando a nossa memória e, consequentemente, a nossa imaginação. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de algo, de emoções, de ideias, de sensações, de pensamentos que já foram vivenciados, né, que nós já sentimos, que nós já experimentamos, mas que foram registrados em nossa memória, né, e consequentemente foram registrados em nossa memória. Então, quando eu lembro de alguma coisa, eu estou lembrando de algo concreto, algo que eu já vivi, né, algo que eu já experimentei, que está relacionado a uma realidade, né? O que aconteceu. E aí foi assim, aí a partir disso a gente começa a contar. Então esse processo é um processo solitário, né? A memória é um processo solitário. Eu lembro de uma experiência minha e a partir disso eu começo a compartilhar essa experiência, né? E aí a gente estabelece nesse processo aqui um diálogo. A gente começa a dialogar, começa a falar, né? Porque o processo de rememorar, ele pressupõe um diálogo, certo? E a imaginação, né? A imaginação, ela sempre está no reino do possível, né? Ela sempre busca tornar possível aquilo que a gente acredita que é impossível, né? A imaginação, ela
ela não se separa da memória. A gente precisa da memória para imaginar e da imaginação para que a gente evoque as memórias da gente, certo? Então, a imaginação, ela nos coloca dentro de um lugar que não é exatamente concreto, embora o processo imaginativo ele acabe concretizando, não de forma material, né, algumas realidades, mas ela não trabalha exatamente com aquilo que é concreto. E ela não se dissocia, né, da memória em nenhum momento. Né? Porque quando a gente, por exemplo, imagina, a gente vai imaginar a partir daquilo que a gente lembra. Né? A gente lembra de uma experiência, ou lembra de alguma coisa, e aquilo vai ser matéria ou material para a nossa imaginação. Né? E aí essas duas coisas, elas não estão, né, não estão separadas, certo? Elas não estão separadas. Então a memória e a imaginação, elas se projetam sobre o espaço estético, né? E aí dentro dele a gente vai criando aquelas dimensões que são subjetivas que eu falei para vocês no vídeo, em alguns vídeos atrás, né? A gente tem ali um espaço físico constituído, espaço material, e esse espaço material, como eu falei, tem dimensões concretas, mas existe uma dimensão que é uma dimensão que não está ali, que ela só acontece a partir desse processo ali de imaginação e memória, quando a gente evoca esses dois lugares, né? Então, por exemplo, a sala de aula, ela vai se constituir enquanto espaço estético quando a gente começa a atuar sobre ela, né? Trabalhando com essas dimensões aí, memória, certo? E imaginação. Além dessas duas dimensões, além desses dois elementos aí que o espaço estético, no sentido da plasticidade, que é a primeira propriedade do espaço estético, né, que é a plasticidade, ela também vai evocar duas outras dimensões, que é a dimensão afetiva e a dimensão onírica. A dimensão afetiva, e aí a dimensão onírica eu vou falar um pouco mais para frente, né, e a gente vai entender o que seria essa dimensão onírica. Então a dimensão afetiva, ela vai evocar significados, ela vai despertar emoções, ela vai despertar sensações, pensamentos, né? Tanto em quem observa, quanto em quem está ali vivenciando aquela situação artística, aquele evento artístico, né? Aquele evento teatral, certo? E aí essas sensações, esses pensamentos, essas reflexões, né, que estão dentro dessa dimensão afetiva, elas são vivenciadas de formas diferentes, em intensidades diferentes. Então, uma pessoa que assiste o mesmo espetáculo, ou uma pessoa que vive uma mesma peça, que experimenta uma mesma peça, ela vai ter N possibilidades de sentir, experimentar ou pensar sobre aquilo. Porque cada sujeito é um sujeito, cada experiência é uma experiência, né? E a peça ela não vai, a arte de modo geral, ela não vai produzir o mesmo efeito em todas as pessoas. Cada pessoa vai se relacionar com aquela produção de uma maneira diferente, né? Às vezes os sentimentos, as sensações, as emoções, os pensamentos vão ser até discordantes nesse processo, né? Então, quando a gente se insere nessa dimensão afetiva, a gente não só observa, como a gente sente, a gente experimenta, a gente pensa, a gente lembra, a gente imagina, né? A gente acaba sendo ao mesmo tempo sujeito daquele evento, né? A gente tá vivendo aquele evento e ao mesmo tempo estamos observando. A gente assume dois lugares quando a gente é espectador e quando a gente está ali produzindo. Se a gente está produzindo, a gente assume o lugar de atuante, né? E ao mesmo tempo de espectador, a gente está observando aquele processo. E quando a gente é espectador ou observador, a gente está observando, está experimentando as sensações, aquilo que nos provoca aquela obra,
aquela peça, aquela produção, certo? Então o espaço afetivo, ele tem esses dois lados, né? Ele tem esses dois lados, ele vai causar, ele vai instaurar, ele vai produzir esses dois lados na gente, o de observador e o de experimentador, né? Quem vai experimentar, quem vai viver aquilo ali, certo? E aí a dimensão onírica, ela é a dimensão do sonho, certo? Ela é a dimensão do sonho, a dimensão daquilo que leva o espectador, arrasta o espectador para esse universo do sonho, para um universo que faz com que a gente perca o contato com o espaço físico, com o concreto, com o real, né? O espaço onírico, né? Essa dimensão onírica, ela faz com que a gente perca a consciência, vamos dizer assim, que a gente perca, a gente se desprenda um pouco do nosso espaço físico, né? E aí a gente vai embarcando naquela experiência como sonhadores, como é que eu diria? A gente vai vivendo aquilo ali, a gente vai experimentando, a gente vai entrando naquela situação de modo que a gente se entrega para isso, né? Certo? Então a dimensão onírica estimula essa entrega, essa vertigem, esse sonhar, né? Porque o onírico está relacionado a sonho, né? Então quando a gente se relaciona com o espaço estético, a gente é provocado de várias formas, né? A gente é provocado tanto na questão da memória, quanto na questão da imaginação, quanto na questão das nossas afetividades e também nessa dimensão do sonho. E aí eu falo sonho mesmo no sentido não de expectativa de vida, mas mesmo de sonho no sentido de viver aquela experiência sensorial, aquela experiência que também produz imagens, né? Ali não é exatamente uma perspectiva de vida que a gente tem, porque a gente tem várias como é que eu diria, utilidades para essa palavra sonho, né? Mas aqui a palavra sonho está mesmo relacionada nesse atravessamento ali, né? Nessa entrega emocional para aquilo que é nos apresentado, certo? E aí, na próxima aula, para a gente não se alongar muito no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a segunda propriedade do espaço estético, né? E aí a gente vai dizer que ele tem duas esferas, ele produz dois lados, né? Ele é produtor desses dois lados que eu acabei de falar para vocês, que é do observador e de quem experimenta, né? E isso faz parte de todo um processo de autoconhecimento também, né? Quando a gente mergulha nesse processo de imaginação, de sonhos, né? De afetos, a gente está evocando aquilo que faz parte da gente, a gente está trazendo para a cena, para a aula, para os espaços onde a gente está vivendo essa experiência teatral, aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona, aquilo que faz parte da nossa identidade, do nosso ser, certo? Então o teatro, enquanto ferramenta de autoconhecimento, vai lidar com essas questões, né? Com esse lugar, com esses afetos, com essas memórias, com tudo isso que nos constitui, porque são coisas que fazem parte de nós, né? Então, gente, é isso o que eu tenho para vocês hoje, e que a gente continue aí se cuidando, como eu sempre tenho pedido para vocês no final dos vídeos, para vocês se cuidarem, para vocês evitarem estar saindo para alguns lugares que não são necessários, né? Que vocês vão lá frequentar as nossas aulas porque faz bem para nosso corpo, para nossa mente, estar junto ali, certo? As nossas aulas presenciais lá no Viva do Maiobão. Em breve eu vou estar com vocês também. E aí vocês continuem se cuidando, a gente está no meio ainda de uma pandemia, a gente não tem vacina, tá?
E é isso, gente. Até breve, até o próximo vídeo e até o próximo encontro presencial. Tchau!